Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 20 de junho, esse é um vídeo extra. Existe agora uma playlist no canal onde eu coloco os vídeos que estão mais especificamente voltados para a área das ciências. Nós teremos lá, por enquanto, vai ter só essa playlist diferenciada. Já temos lá a playlist, ela se chama Ciência. Já temos lá aquele vídeo que eu fiz sobre eugenia. Eugenia é racismo ou o racismo veio da eugenia? Que tem um caráter mais científico, lida com conceitos assim, darwinismo, enfim. Este vídeo de hoje ele é mais ligado à parte de biologia, mais especificamente genética, né? Então este vídeo ele vai ficar lá naquela playlist e também nos vídeos normais do canal, como se fosse um vídeo totalmente normal, mas às vezes você quer um assunto mais específico, então vai ter playlist. Por enquanto vai ter a playlist de ciências e a playlist de artes, porque já temos um ou dois vídeos especificamente que lida com artes, né? Por enquanto serão somente essas playlists diferenciadas. No entanto, você pode também encontrar o vídeo na seção normal de vídeos, né? Ok, pessoal, então vamos lá. O nome desse vídeo é O DNA de Deus. O DNA de Deus. Falar aí do DNA de Adão e Eva. O primeiro casal, né, o casal que deu início, segundo o enfoque dado pela religião hebraica, né? Mas esse casal aparece em outras religiões também. Por exemplo, a religião hindu também fala a respeito de um casal primordial, e outras religiões têm algo muito parecido, muito semelhante. Isso aparece em muitas mitologias, né? De muitos países, de muitas culturas, de muitas civilizações diferentes. Em muitas mitologias, por exemplo, o dilúvio é um conceito aí bíblico, da Bíblia do Velho Testamento. Ele aparece em muitas mitologias, né? Com outros nomes, com outros personagens, não faria o papel que teve, por exemplo, a figura do Noé, da Arca, né? Mas ele aparece em muitas mitologias, né? E assim por diante. Mas vamos entrar no assunto deste vídeo em específico. Adão e Eva, a partir de que imagem foi criado Adão? Ele seria o protótipo do homem atual, que é o Homo sapiens, como a gente sabe, o Homo sapiens sapiens, são essas classificações que a biologia faz, né? Então você tem lá filo, ordo, gênero, espécie, a classificação, isso em biologia se chama taxonomia, né? A partir de que imagem, qual foi a imagem primordial que deu origem ao Adão, né? O design inteligente aí, chamado de Adão. Ele seria o primeiro homem, né? O primeiro Homo sapiens. A Bíblia afirma que os Elohim, veja, Elohim, eu já vi vários estudiosos de hebraico que dizem que Elohim significa os deuses. Então nós não fomos criados pelo Deus, nós fomos criados pelos deuses, porque Elohim é uma palavra que está no plural, né? Então a Bíblia afirma que os Elohim disseram: vamos fazer Adão à nossa imagem e semelhança. Ora, então agora já entrando no assunto do vídeo, a biologia genética molecular, né? Ela afirma, veja, após decifrar uma parte do genoma humano, e no decorrer do vídeo eu vou explicar alguns termos, né, para ficar mais didático, né? Após decifrar uma parte do genoma humano, que ele está sendo decifrado aí pelo projeto Genoma, diz que existem genes enigmáticos, uma parte que é um enigma lá no nosso DNA, né? Veja, por que eles são enigmáticos? Essas micropartes aí do nosso corpo, mas que estão espalhadas pelo nosso corpo, né? Veja, eles simplesmente, esses genes enigmáticos, eles não estão presentes em outras formas de vida terrestre. Porque, na verdade, a única forma de vida terrestre que conhecemos é a própria vida terrestre, a vida que está aqui na Terra, né? Eu nunca ouvi falar de que se saiba de vida em Marte, em Júpiter, apesar que há muita especulação a respeito. Mas até o presente momento da ciência oficial aí, só existem formas de vida terrestre. Então, até você falar vida terrestre é até uma redundância, até um pleonasmo, porque nós só conhecemos vida terrestre, né? Sim, quando você diz terra, já inclui água, o ar,
né? Enfim, esses genes enigmáticos que não estão presentes em outras formas de vida terrestre, eles teriam sido passados a nós, segundo um grupo de cientistas, através de um grupo de bactérias. Quer dizer, então, genes enigmáticos teriam sido passados a nós através de um grupo de bactérias. Então, vamos entrar no assunto, né? Acreditava-se que o genoma humano conteria entre 100 mil e 140 mil genes. Então, veja, o que é o gene? Veja, o gene é um trecho ou um pedaço aí do DNA. O DNA também é chamado de uma fita, né, que tem lá as 4 siglas, né? Eu já vou falar a respeito também, pessoal. Então, esse DNA ele está no nosso corpo inteiro, ele está dentro das células, ele é um ácido, ele é uma substância, né? E ele tem assim trechos, né, vamos dizer assim, trechos ou pedaços do DNA que comandam diretamente a produção de aminoácidos e proteínas. Então vocês sabem muito bem, começa lá com um espermatozoide e um óvulo, e aquilo começa a se subdividir e já começa a produzir enzimas e proteínas. Então a proteína é justamente a nossa carne, né, os nossos tecidos. Tem vários tipos de proteínas, né? Acredito que tem aí 1 milhão ou 2 milhões de tipos de proteínas diferentes, e elas são produzidas a partir daquele DNA, né? Ele que tem o código aí, tipo, que tipo de proteína que ele vai fazer, né? Ele tem uma informação, né, nele, né? Bom, agora a biologia genética diz que existem apenas 30 mil genes, então bem menos, né? 30 mil genes. Eles pensavam que tinha 100, 150 mil, e agora eles dizem que só tem 30 mil. Ora, 30 mil é pouco mais do que o dobro, por exemplo. O ser humano tem 30 mil. Por exemplo, uma mosquinha, aquela drosófila, aquela mosquinha pequenininha, mosca de fruta, ela tem 13.601 genes. Quer dizer, o ser humano tem 30 mil. Estamos aí na superioridade, né? Uma lombriga aí, eu não sei exatamente que tipo de lombriga que é, ela tem 19.098 genes. O ser humano tem 30 mil, né? Qual é o problema aí da chamada árvore da vida, né? Da criação da vida, dos genes, da criação dos genes? Tem alguma coisa de especial nos genes humanos, né? Bom, então vamos lá. Os genes, veja só, todos os seres vivos têm genes parecidos, inclusive idênticos, né? 99% dos genes humanos são idênticos aos dos chimpanzés. 70% dos genes humanos são idênticos aos do rato. Você vê então que o chimpanzé ele é mais parecido com a gente do que o rato, né? Até mesmo o rato que vive no esgoto, né? Ele tem 70% dos genes dele são iguaizinhos aos genes humanos. Então eu vou falar aí dos genes humanos, né? Então, os genes humanos, eles têm então funções idênticas aí em muitos seres vivos, né? Eles têm funções idênticas. São encontrados nos vertebrados, né? Bem como nos chamados invertebrados, né? Por exemplo, plantas, fungos, levedo, enfim, uma infinidade de seres aí. Invertebrados significa que não tem ossos, né? Não tem vértebras, né? Não tem esqueleto, né? Não vamos nos aprofundar na questão do invertebrado, tá? Mas vocês entendem, por exemplo, que um cogumelo, por exemplo, que ele é um invertebrado, porque ele não tem ossos, ele não tem vértebras, né? Já os animais vertebrados, por exemplo, nós somos vertebrados, nós temos ossos, esqueleto interno e tudo mais. Bom, as pesquisas aí, elas mostram que há uma fonte básica de DNA para toda forma de vida conhecida, ou seja, todo ser vivo ele tem DNA. O DNA, na verdade, ele é um ácido, né? O ácido desoxirribonucleico, que ele fica lá no núcleo da célula, né? Ele é um composto orgânico, ele é uma substância, né? Química, né? O ácido é uma substância química. Ele fica dentro dos cromossomos, né? Por sua vez, os cromossomos eles ficam dentro das células, né? E o DNA, que é esse ácido, fica lá dentro dos cromossomos. Ou seja, ele fica espalhado pelo nosso corpo inteiro. E esse DNA, ele que tem as instruções genéticas, né? Da onde vem essas instruções? Bom, essa instrução aí, ela tem uma informação nela, né? Por exemplo, a do ser humano, ela vai produzir um ser humano. A do rato vai produzir um rato. A informação de um galo vai produzir um galo e assim por diante. De um cogumelo vai produzir um cogumelo e tal. Mas veja que as mesmas substâncias primárias aí produzem seres completamente diferentes uns dos outros. Mas existe algo em comum em todos esses seres, que é o DNA e também alguns tipos de genes, né?
Bom, então vamos lá. Os cientistas traçaram o processo evolutivo dos organismos mais simples, que são unicelulares, para até os mais complexos, que são pluricelulares. E os organismos complexos eles têm vários órgãos com várias finalidades, com várias que funcionam para as mais diferentes funções do corpo humano. Todo mundo já sabe, né? Que o fígado faz uma coisa, o coração faz outra, os olhos fazem outra e assim por diante, né? Bom, e os cientistas mostraram aí que essas incorporações genéticas graduais, aí das mais simples formas de vida até a mais complexa de todas, né? Então você tem aí incorporações genéticas graduais que vão das mais simples formas de vida até a mais complexa de todas, que é o Homo sapiens. Quer dizer, eles traçaram o processo evolutivo, né? E eles podem descrever aí os organismos mais simples que sejam. Por exemplo, o organismo só tem uma célula lá, fica lá no mar, lá, acho que é o paramécio. Não me lembro da aula de biologia, faz muitos anos, né? Para os mais complexos, por exemplo, o ser humano é um organismo complexo, ele é pluricelular, com muitos órgãos, com muitas funções. Então, assim, é como se a ideia de evolução, que aí vem do darwinismo, né? É que ele vai incorporando geneticamente, gradualmente, ele vai ficando mais complexo, com o passar dos milênios e talvez milhares de milhões de anos aí, né? Isso é uma teoria do Darwin, eu não estou endossando essa teoria, eu estou dizendo mais ou menos como é que ela é, né? E aí que surge o enigma, né? O genoma humano, então veja, que é o genoma? É a sequência completa do DNA. Então, se você tomar todo o DNA que tem no corpo humano inteiro, o genoma significa o quê? Todo o DNA que está no corpo humano, a sequência completa do DNA, é chamado de genoma. Então, assim, o genoma humano, na verdade, ele contém 223 genes. Quer dizer, o gene, então, é uma parte, né? Então, ele tem 223 partes. Então, o genoma humano, ele tem 223 partes que não tem os antecessores necessários. Ou seja, esses 223 genes aí, que tem no ser humano, não aparecem na árvore evolutiva aqui dos seres vivos do planeta Terra. Vocês estão entendendo? Nós temos 223 genes que não tem os. Nós temos 30 mil, como eu já falei lá atrás. 30 mil ao todo, né? Quando eu falei, olha, a lombriga tem 19 mil, olha, a mosquinha de fruta tem 16 mil, o ser humano tem 30 mil. Desses 30 mil, existem 223 que não aparecem nos outros seres vivos aqui da Terra, só o ser humano tem. Ou seja, 223 genes, que são uma parte do genoma, não existem aqui na Terra. Ou seja, eles não existem nos outros seres vivos, né? Então tem 223 aí que só o ser humano tem esses 223. Agora, como é que o ser humano adquiriu esse punhado de genes estranhos que só ele tem? Quer dizer, todos os outros genes, todo mundo, vamos dizer assim, todos os seres têm. Seja um sapo, seja um bolor, né? Seja uma grama, um milho, uma sequoia, uma baleia, qualquer ser tem, né? Aqueles lá. Mas existem esses 223 que são únicos, que são exclusivos do ser humano. Bom, daí então, se você examina e mapeia, os cientistas fazem isso, vamos colocar assim, se você considerar os genomas aí de muitos seres que já foram decifrados pela ciência, pense, por exemplo, numa progressão evolutiva, que vai, digamos, das bactérias até os invertebrados, por exemplo, como eu já falei, leveduras, vermes, moscas, ervas, etc., até os vertebrados, por exemplo, ratos, tatus, chimpanzés, elefantes, etc. E finalmente até os seres humanos atuais. Ora, os 223 genes estão completamente ausentes em todos os seres, seja na fase de invertebrado, por exemplo, seres vivos que não possuem ossos, seja nos vertebrados, ou seja, em todos os demais. Quer dizer, isso aí já fura a teoria da evolução do Darwin, né? Que a gente veio lá de uma célula, e depois juntou com mais outra célula, foi formando alguma coisa ali, né? Até que surgiu, sei lá, um bichinho bem pequenininho lá na água, dizem que a vida surgiu na água, né? Mas vamos supor que essa teoria do Darwin, como é que ela diz? Então foi crescendo, foi evoluindo, foi ficando mais complexo, né? Aí até ele se torna um girino, depois ele se torna um sapinho, depois ele se torna um peixe, depois ele adquire membros, ele vira um réptil, depois ele vai ficando mais sofisticado, ele
vira um mamífero, aí vai até chegar até o macaco e até chegar ao ser humano. Quer dizer, é furado, porque eles não têm esses 223 genes, só o ser humano tem. Ele está ausente em todos os outros seres, seja na fase de invertebrado, seja na fase que ele é vertebrado. Quer dizer, então ele já fura a teoria da evolução, de certa forma ele fura a teoria da evolução do Darwin, né? Então, os cientistas explicam a presença dos 223 genes do genoma humano como uma recente transferência horizontal, né? Vamos tentar entender isso aí. Quer dizer, em algum momento, o ser humano ele adquire, né? Vamos ver, esses genes estranhos, ele adquire. Aí os cientistas falam, não, é porque foi a partir de alguma bactéria, né, que entrou no ser humano por alguma bactéria. Quer dizer, então alguma infecção bacteriana. Quer dizer, é uma explicação assim um tanto quanto furada, porque você não tem como fazer isso em laboratório. É uma especulação, né? Vamos dizer assim, em um tempo relativamente recente, os seres humanos atuais adquiriram 223 genes, não através de uma evolução gradual, ou vertical, como se diz, que vai de baixo para cima, né? De baixo para cima, sob a chamada árvore da vida, ou árvore da evolução, né? São termos todos eles associados ao darwinismo, né? Mas horizontalmente, tipo de repente, como uma inserção artificial de um material genético de bactérias, tá? Tudo bem. É uma explicação complicada, né? E tão incompleta ou hipotética como a do próprio Darwin, né? Da evolução e seleção das espécies. Continuando, pessoal, à primeira vista, 223 genes não parece grande coisa, né? Mas se um gene faz diferença, e faz, né? Por exemplo, ele pode determinar a cor dos olhos, ou o formato da mão, ou o tamanho do nariz, né? Imagina então 223 genes fazem enorme diferença para uma espécie como a nossa, que é extremamente complexa, né? Bom, vamos aprofundar um pouquinho no tema, né? Já está chegando na parte principal, né? Então é um vídeo dedicado à ciência aí, né? Veja, o genoma humano ele é composto de mais ou menos o genoma, né? O genoma é a sequência toda do DNA, né? Que está nas células humanas, né? Veja, ele é composto de mais ou menos 3 bilhões de nucleotídeos. Nucleotídeos. Quer dizer, é um negócio que está lá no núcleo da célula, né? Eles são descritos através das letras A, C, G, T, que são as iniciais dos 4 ácidos nucleicos, né? Bom, desses 3 bilhões aí de nucleotídeos, quer dizer, eles se deram ao trabalho de fazer uma contagem aí, por estatística, né, da quantidade de nucleotídeos que estão no genoma humano como um todo, né, num ser humano. Qualquer ser humano tem o genoma, tem o DNA, a sequência toda do DNA, qualquer ser humano, eu, por exemplo, você, né, esse DNA, esse genoma tem 3 bilhões de nucleotídeos, que é aí os 4 tipos de ácidos que estão lá, que eles formam um desenho, né, que é isso que eles chamam de fita do DNA. Né? Desses 3 bilhões, mais ou menos 1%, vamos dizer 30 mil, se agrupam como genes funcionais. Por isso que lá no começo eu falei que tem 30 mil genes. Né? São chamados de funcionais. Né? Então, por exemplo, a diferença entre um indivíduo e um outro indivíduo equivale a aproximadamente uma letra entre 1000 letras. Né? Estão entendendo? Quer dizer, uma pequena diferença aí das letrinhas, conforme elas combinam lá dentro da célula, né? Conforme ela combina de um jeito ou de outro jeito, por exemplo, você vai ter aí diferenças entre as pessoas, cor da pele, tamanho, enfim, uma série de diferenças que as pessoas têm, cor do cabelo, é o que a gente chama de etnia, raça, características físicas. Bom, então assim, a diferença, por exemplo, entre um homem e um chimpanzé, né, ela é menor do que 1% dos genes funcionais. Quer dizer, ela é uma diferença muito pequena em termos genéticos. Estamos bem dizendo, porque a diferença entre um homem e um chimpanzé, por exemplo, do ponto de vista intelectual, é muito grande, né? Veja só, repetindo, 1% dos 30 mil genes são 300 genes. Ou seja, o que faz você e eu sermos seres humanos e um chimpanzé ser um chimpanzé são mais ou menos uns 300 genes. Né? Esses 300 genes constroem nossas formas, a partir da informação que esses genes têm dentro deles. Né? Isso aí é uma coisa que
Até onde eu sei, não se sabe como é que essa informação é colocada ali dentro, né? Mas ela passa de pai para filho, de geração para geração, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, os 223 genes estranhos que eu falei antes, que só nós humanos temos, ele dá mais ou menos aí uns 2/3 de 300, né? Um pouco mais da diferença que há entre eu, você e um chimpanzé, né? Então, a função desse gene, as funções desses genes, através das proteínas que eles moldam, que eles controlam, né, envolvem as mais importantes funções fisiológicas, né, mas também a todas as funções, né, funções cerebrais, neuronais, encefálicas, neurológicas, nervosas, enfim, eles controlam tudo, né. Agora vejam, importantes enzimas neurológicas resultam do DNA mitocondrial. É o DNA que está dentro das mitocôndrias. Agora, o que é a mitocôndria? Veja, a mitocôndria é uma parte da célula humana, né? Então, a célula, você sabe, ela é cheia de coisas ali que são estudadas, né? É uma parte da célula. São organelas que produzem a energia celular. Veja, o DNA mitocondrial é o nome aí que os biólogos, especificamente os geneticistas, dão ao DNA que é herdado exclusivamente da nossa mãe, né? E ele viria desde lá de trás, né? Da mulher original, da primeira mulher, na verdade, que na religião hebraica é a Eva, né? Esse DNA mitocondrial só passa de uma geração a outra pela mulher, e somente pela mulher, né? Só a mulher tem esse DNA mitocondrial, e ele é sempre o mesmo, ele é igual, ele é idêntico. E ele está lá dentro da mitocôndria, que é, vamos dizer, onde se gera a energia do nosso corpo, né? Então daí os biólogos geneticistas, eles afirmam que veio desde a primeira mulher, pois é sempre o mesmo DNA mitocondrial, né? Então nós temos esse DNA mitocondrial que veio da nossa mãe e 223 genes que ninguém sabe de onde veio. Estão entendendo? Então veja só, agora já são dois problemas. O DNA mitocondrial, que só passa pela mãe, de mulher, né, para os filhos, né? Passa tanto para o filho como para a filha, né? Mas é o DNA mitocondrial. E ele passa de geração para geração. Então não importa se você é preto, branco, se você é pigmeu, se você tem 2 metros de altura, se você nasceu na Rússia, no Brasil, ou na China, ou no Timbuktu, ou em Vladivostok, ou na Colômbia, ou no Peru, ou no Alasca. O DNA mitocondrial será o mesmo. E será transmitido exclusivamente pelas mulheres, né? E todo mundo veio de uma mulher, né? Da nossa mãe. E mais o da nossa mãe veio da nossa avó, bisavó, até chegar lá na mulher primordial, né? E além disso, nós temos 223 genes que ninguém sabe de onde veio, né? Então vamos voltar àquela explicação lá. Os 223 genes estranhos, talvez alienígenas, né? Vieram de bactérias. É uma explicação forçada, não acham? Veja, se a gente considerar que os homos primitivos lá evoluíram, vai lá, o ancestral do ser humano, segundo a teoria darwinista, ele evoluiu para homos mais sofisticados. Por exemplo, o macaco foi evoluindo até dar no Homo erectus, que é um ancestral aí do Homo sapiens. E o Homo erectus foi evoluindo pela verticalmente, de baixo para cima, na árvore da vida, até dar o Homo erectus evoluir para o Homo sapiens, que somos nós. Essas mudanças foram causadas por bactérias, é isso? Como disseram alguns cientistas, parece um salto estranho, né? Que não seguem a teorias evolutivas. Quem disse foi o Dr. Steven Scherer, diretor de mapeamento da Human Genome Sequencing Center, que é um projeto realizado na Baylor College of Medicine em Houston, no Texas, né? Um negócio importante, né? Ele falou o seguinte: nós não identificamos uma fonte bacteriana para transferir horizontalmente os genes, ele afirmou. Quer dizer, a pesquisa foi publicada na revista Nature, teve toda uma repercussão, né? Descobriu-se aí que 113 outros tipos de genes ou sequências que não fazem parte dos 223 ocorrem somente em bactérias. Então você tem 113 tipos de genes, que não são essas 223, que só ocorrem em bactérias. Uma análise das proteínas que os 223 genes produzem
mostrou que de 35 genes identificados, uns 10 mais ou menos apareciam parcialmente em vertebrados, variando aí de vacas a roedores para peixes, né? 25 dos 35 genes identificados eram exclusivamente de seres humanos. 25 desses 35. Quer dizer, porque você sabe, eles foram sequenciando aos poucos, né? Os genes humanos e foram descobrindo coisas no decorrer da pesquisa e do mapeamento, vamos dizer assim, né? Aí então ele diz o seguinte, aí o doutor Steven Scherrer, não sabemos se a transferência genética foi de bactérias para seres humanos ou se foi de seres humanos para bactérias. A mesma ideia foi repetida aí por um outro cientista, o Robert Watterson, que é co-diretor do projeto Genoma da Universidade de Washington, do Centro de Sequenciamento. Bom, mas aqui vem a pergunta mais importante. Se o homem forneceu genes únicos a bactérias, de onde o homem adquiriu esses genes? Que só tem nele. De onde eles vieram? Por que somente existem nos seres humanos? Eu acho que é uma questão de extrema importância, né, para a ciência, né? A ciência diz que a única fonte possível de genes extras estariam em bactérias, sem saber se passou de bactérias para o homem ou do homem para as bactérias. Ora, isso daí não é ciência, é pura especulação, essa história das bactérias aí, eles encontraram uma explicação aí que não explica, né? É um achismo, né? Isso é muito comum na ciência, né? O achismo, a especulação, a hipótese que não é verificável, muitas vezes não é possível de provar aquela hipótese. Veja, então se nós temos 223 genes que somente aparecem nos seres humanos e em mais nenhum ser vivo, e aí já chegamos ao final do nosso vídeo. Daí apareceu a teoria da panspermia. Panspermia. Pan quer dizer grande, né? Seria do tamanho do universo, né? Espermia é esperma. O esperma que veio lá do cosmos. Vieram de fora, vieram do espaço. Talvez vieram das criaturas que nos criaram, né? Seriam genes que vieram do Criador ou dos Elohim, que são os deuses, os criadores? Esses genes alienígenas provam que fomos feitos de algum modo à imagem e semelhança de algum criador ou criadores, né? E somente poderíamos ter herdado esses genes deles, porque eles só aparecem no ser humano aqui na Terra. Quem sabe isso daí? Bom, eu não sei, né? Eu realmente não sei. É um vídeo aí de muitas indagações, né? Complexo, com muitos termos aí novos, para a gente se familiarizar com essa área também da biologia molecular e da biologia genética, que é um campo que veio crescendo muito fortemente da década de 1950 para cá, né? E vocês sabem, essas coisas de genes, de genoma, de substâncias. Você sabe, hoje a gente vive guerras químicas, guerras bacteriológicas, guerras biológicas, né? Daí você já entra num outro campo, né? No campo da guerra, né? Porque você pode aí usar também de genética, né? Para construir o homem biônico. Esse filme do homem biônico, lá, o homem de 6 milhões de dólares, veja, sinceramente, para construir 6 milhões de dólares, assim, em termos de ciência, não é nada, é dinheiro de pinga, né? Então, assim, 6 milhões de dólares, mas era um filme, né? Assim, de lá de 1970 e nada, né? Quer dizer, então eles já falavam na criação do homem biônico naquela época, né? Bom, pessoal, então é isso. Então é um vídeo diferente aí, né? É um vídeo da área da ciência e que eu meio que fiz para começar a alimentar aí essa playlist da área de ciência. Então, por enquanto, seguiremos os nossos vídeos normais de geopolítica, de política, de atualidades, de análise aí sobre soberania, sobre nacionalismo. Isso simplesmente é um vídeo extra para o canal. Ok, pessoal? Então, obrigado aí pela sua atenção. Espero que vocês gostem da temática. É uma temática complexa, mas é um texto que estava lá no meu blog e eu já tinha feito esse texto há muitos meses. Eu acho que há alguns anos já que eu elaborei esse texto aí, a partir dessa revista aí da Nature, que eu peguei lá na revista. Tive uma época que eu assinava essa revista, eu já nem assino mais, a Scientific American, a Nature, essas revistas aí de ciências, né?
e que tem uma linguagem assim bastante complexa. Então eu falei, pô, eu vou deixar esse texto aqui no meu blog. Pô, meu blog está até monetizado, tem até anúncio no blog. Deixa eu aproveitar esse texto aqui e levar para o canal. Alguém pode aproveitar. Pessoal, então obrigado a todos aí, a nossa mídia alternativa, a nossa mídia independente aqui, de canal de livre expressão e livre comunicação. É um vídeo focado em ciência, biologia e genética, e isso pode trazer mais indagações. Futuramente eu ainda penso em entrar na questão de como que o darwinismo influenciou, né, a mente de muitas pessoas aí que estão no deep state aí, nos globalistas, né, que querem controlar a demografia humana, o malthusianismo, né? Enfim, eu ainda vou entrar um pouco neste campo também. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.